Então, você quer fazer o quê? Uma introdução aí sobre a questão, depois eu retomo? Como é que você pensou a dinâmica para hoje? Não, eu pensei que o senhor pode iniciar e se eu tiver algum ponto, eu vou acrescentando o que o senhor está falando. E os Tá internautas certo, podem fazer perguntas também em cima do que o senhor está falando. tá certo então. Então, boa noite a todos e a todas, internautas dessa galáxia, né, que não sabemos de onde é que as pessoas podem nos acompanhar. Quero primeiro agradecer Paula Castro pelo contato, a vocês pela organização de uma temática tão importante e significativa, especialmente para nós que trabalhamos com a formação de professores, ou, Verdade. como alguns poderiam dizer, um treinamento para aqueles que cuidarão da educação das futuras gerações, né, ao longo desse processo histórico da nossa vida. Eu sou do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual da Paraíba, com sede em Campina Grande. E esse tema, que especificamente é o papel da educação na formação de indivíduos antirracistas e antifascistas. Antifas, hoje, é um nome que, dependendo da boca que o pronuncia, pode ser algo bom, mas dependendo da boca, é um palavrão, uma palavra que inspira ódio, que implica em determinadas rejeições. Mas isso nós vamos tratar um pouquinho mais para frente. Eu queria, inicialmente, nessa questão do papel da educação nessa formação de indivíduos, então toda a educação, ela forma para alguma coisa. E é exatamente aquele conteúdo, aquele conjunto de conhecimentos que são selecionados no processo educativo que vai definir e acabará determinando que tipo de indivíduo aquela escola ou aquela universidade formará. Então, o currículo pode ser do ensino infantil, pode ser da educação básica ou pode ser do ensino superior. O currículo ele vai definir o tipo de indivíduo que sairá daquela instituição. Posto isto, então, toda a educação ela tem um papel estratégico nesta formação. Cabe, portanto, aos professores, aos cursos, selecionar o que irão ensinar. No entanto, parece que seria fácil se fosse assim. Para que essa ideia de autonomia ela não exista, mas é uma palavra muito bonita, ela não exista, então o Ministério da Educação ele estabelece os limites, até onde o professor pode ir, até onde os cursos podem ir. É por isso que se tem, na década de 90, por exemplo, do século passado, os parâmetros, né? Então você tem como base esses parâmetros curriculares para a educação básica, para o ensino infantil, etc. e tal. E também no ensino superior. Então, você tem, para atender a lógica da sociedade com este modelo, no caso capitalista, que vai formar a mão de obra para atender determinadas necessidades de um ponto de vista, no caso do patrão ou do capital, então organiza-se determinados conteúdos e conhecimentos para serem objeto de difusão nas instituições. Com isso, você acaba determinando o tipo de indivíduo que sairá de lá. Não por acaso, na Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, os dois princípios que norteiam aquele documento, a Carta Magna da Educação, é a preparação para o trabalho e para o exercício da cidadania. Então, se você está preparando para o trabalho, qual é o papel da escola? O que a escola é? Ela acabou sendo reduzida à condição de uma agência formadora de mão de obra. Ela não é o espaço da humanização, não é o espaço
em que o ser humano poderia se apropriar do conhecimento historicamente desenvolvido pela humanidade e tornar-se melhor. Mas não, é o espaço para treinar a mão de obra que, depois de pronta, chegará na fábrica obediente, treinada, sem que necessariamente o futuro patrão precise ou precisou investir ali algo. A escola está a serviço disso. Então, toda a educação ela é formadora. Mas nós podemos, nesse meio, nessa instituição, instalar uma desobediência epistemológica. O que eu quero dizer com isso? Que, embora a instituição esteja organizada para atender essa demanda do capital, nós podemos inovar, nós podemos reinventar. Mas como é que podemos fazer isso se não conhecemos e nem sabemos que podemos inventar? Então, é difícil ter acesso a isso. Eu demorei 30 anos para fazer um conjunto de mudanças que hoje apresento algumas ideias aqui. A gente desconfiou o tempo todo, mas não tinha acesso. Então, o direito à rebelião todos temos. Mas se você não tem uma razão para que se rebelar, você não se rebela. E isto vem como decorrência daquele conjunto de conhecimentos que tem como centro a Europa. Essa Europa, então, essa visão eurocêntrica do mundo, eurocêntrica da educação, eurocêntrica das universidades, cujos produtores do conhecimento são brancos. Então, nós temos a universidade branca, em que a maioria, no caso do Brasil, a maioria dos que passam por ali não são brancos, mas incorporam no seu cotidiano um conjunto de conhecimentos e valores que não são seus. E ao longo desse processo, nós somos incentivados a gostar daquilo que está lá fora. Então, gostar do mundo europeu, gostar do mundo americano, do norte, e a desprezar aquilo que é nacional. Então, o outro, isso é um processo histórico que vem da colonização. Então, os portugueses que aqui chegaram, eles não ocuparam o território apenas. Eles ocuparam também o espaço da mente. Então, houve uma colonização territorial e uma colonização da mente. Mas, se nós não sabemos que temos a mente colonizada, nós não faremos nenhum esforço para nos descolonizar. Porque nós não temos essa consciência. E essa consciência, ela precisa ser, então, incentivada, desenvolvida. E a educação, nesse aspecto, ela ocupa um papel central nesse destravamento da mente. E aí, como é que a gente faz esse movimento? Primeiro, eu gostaria de lembrar que todos nós nascemos eminentemente como animais. O processo de humanização, ele leva um tempo para a gente deixar nossa condição de animal natural e nos tornar humanos. E isso se dá em duas vias. Uma delas é pelo conhecimento, pela educação, pela cultura, que nós nos apropriamos daqueles que vieram antes de desenvolver determinadas estratégias e conhecimentos. O segundo movimento é por meio do trabalho. Então, o trabalho, na perspectiva como Marx coloca, que é aquele conjunto de atividades de planejamento e consequente execução. Então, há um movimento no nosso pensamento e há uma transformação no mundo real. E isso nos faz diferentes, porque cada vez que retomarmos nossas ações, nós repensamos. Bom, mas de onde vem essa ideia, então, de raça? Mandela é claríssimo quando diz que nós não nascemos racistas.
mas nós nos tornamos. Agora, a gente se torna racista por vontade própria ou há um conjunto de ações, de cultura, de educação que nos leva a essa mudança de postura? Portanto, nós podemos ser educados para ser racistas, mas também podemos ser educados para ser antirracistas. Então, nesse aspecto, a educação ela é estratégica nesse processo de mudança e de formação. Para educar, então, a ideia do indivíduo, se você procurar, fizer uma busca rápida pelo Google, por exemplo, educação e formação, a palavra formação cidadã, ela vai aparecer milhares de vezes. Quando você acrescenta a ideia de crítica, aí diminui muito, porque a ideia da cidadania, ela é ainda uma boa mercadoria para ser vendida como um lugar onde nós poderíamos todos ir. E a ideia de cidadania que nós temos nessa fase contemporânea, ela tem como origem a Revolução Francesa de 1789, que é uma revolução burguesa. E que, portanto, essa cidadania, ela traz para nós apenas os limites até onde nós podemos ir. Então, se há um limite para a cidadania, ela pode ser tudo, menos algo bom. Porque se fosse algo bom, a Globo não estaria defendendo cidadania. Se a Globo também defende, a gente deveria desconfiar desta categoria. Yves Tonet, da Universidade Federal de Alagoas, que desenvolveu estudos sobre este conceito, inclusive no seu doutorado, claro, quando trata da questão da cidadania, ao dizer que se cidadania fosse boa, ela seria proibida. Como ela é universalizada, a gente deveria desconfiar desse conceito. Ariano Suassuna tem um exemplo bastante significativo quando trata, ele está discutindo cultura, eu vou pegar o exemplo para trazer para cá. E ele diz o seguinte, algumas pessoas só ouvem determinado tipo de música. Pode ser aquela música da pior espécie que a gente nem poderia chamar de música, eu não quero nem nominar aqui. Se essas pessoas só cantam isso, elas só ouvem isso. Aí ele usa o exemplo, o fulano de tal diz que o cachorro adora osso. Mas se você só der osso para o cachorro, ele só vai gostar de osso. Se der a cultura ruim, a pessoa só conhece aquela cultura ruim. E o que nós temos que fazer com a educação? Nós precisamos apresentar o que há de melhor que a humanidade desenvolveu de forma plural. Não este currículo apenas, universal. Ele precisa ser pluriversal. Ele não pode ter apenas uma cor branca. Ele tem que ser multicolorido. E essa multicoloridade vem daquela ideia que houve uma classificação das raças nesse processo histórico. Por exemplo, em 1735, um escocês, que era médico, era zoólogo, o conhecido para nós como Linneu, mas é o Carl Nilsson Linneu. Ele publicou um livro chamado Sistema Naturae, que ele faz uma classificação científica dos 3 reinos, mineral, animal e vegetal. E no caso do homem, que interessa para nós, ele coloca em 4 categorias. O europeu, em primeiro lugar, definido então o homem branco, em primeiro lugar. O americano é o vermelho, em segundo lugar. O escuro, que é o asiático, em terceiro lugar. E em quarto está o negro. Está lá embaixo. Em 1741, portanto, 6 anos depois, David Hume, filósofo também sueco, publica um livro chamado Ensaios Morais, Políticos e Literários, dizendo o seguinte: eu estou em condições de suspeitar de serem os negros naturalmente inferiores aos brancos. Então vejam que alguém publica um livro
que tem essa classificação científica chamada sistema natural, e aí alguém, 6 anos depois, escreve que o negro, ele desconfia que o negro é naturalmente inferior aos brancos. Praticamente, diz ele, não houve nações civilizadas de tal compleição, nem mesmo qualquer indivíduo de destaque, seja em ações, seja em investigação teórica. Então, o negro ele não pensa, ele não serve para pensar. Então, há um desprezo em toda a cultura desenvolvida, especialmente no Egito, o avanço científico, matemático, astronômico, filosófico, desde 2740 e pouco tem filosofia no Egito. Ela só vai aparecer em 620 e pouco na Grécia. Então, despreza o conhecimento porque é pensamento de negro e estabelece como primazia e princípio o conhecimento branco. Kant, o grande filósofo Kant, alemão, em 1764, escreve Observações sobre o sentimento do belo e do sublime, dizendo que os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento de que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a citar o único exemplo em que o negro tenha demonstrado talentos e afirma: dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles tenham sido postos em liberdade, não se encontrou um único exemplo sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão. Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores que devem se dispersá-los a pauladas. Então, esse é um pensamento europeu, no centro do iluminismo, e que vem depois selar o destino da África nas falas de Hegel em 1837, na sua obra, que foi publicada póstumamente. Ele morreu em 1831, em 1837 foi publicada a obra Filosofia da História, que diz o seguinte: o que nós propriamente entendemos por África é o não histórico, não desenvolvido espírito, ainda envolvido na condição de mera natureza, e que foi apresentado aqui somente como soleira da história mundial. Então, há um desprezo e há um desmonte da contribuição no processo histórico das civilizações africanas, especialmente a do Egito, que tentaram separar da África e tentaram branquear o Egito. Tanto é que em filmes de Hollywood, você vê, por exemplo, Cleópatra branca na África. Né? Então, essa é a base teórica que vai sustentar a ideia da superioridade branca, e no Brasil tem hoje, pelas ruas, gente defendendo a supremacia branca. Né? Então, esse arcabouço teórico, ele subsidiou os cursos e, portanto, a formação daqueles que iriam preparar as gerações futuras. E até hoje, eles são base desse conhecimento. Então, o racismo, nesse aspecto, a ideia dessa superioridade acaba depois sendo combatida por Albert Memmi, que é um filósofo escritor contemporâneo, que vai dizer que a valorização generalizada e definitiva das diferenças, reais ou imaginárias, em benefício do acusador e em detrimento de uma vítima, a fim de justificar uma agressão ou um privilégio. Aí você estabelece uma teoria, não sobre a raça, mas sobre o desdobramento dela, que é o racismo, o privilégio de uma em detrimento de outras. E por conta disto aqui, desse arcabouço teórico, nós somos levados, portanto, ao desprezo do diferente, do negro, do índio, da mulher, do pobre, do idoso. O que fazem os programas de humor no Brasil?
Qual é o objeto de investigação do humor? São esses. Não aparece o rico, mas é o pobre, é o negro, é o índio, é o idoso, criança. Então, humor... Também, né? Oi? O nordestino também, né? Desculpa, esqueci. O nordestino. O nordestino. Nordestino. E principalmente nesses últimos anos. Né? Nos últimos anos. Esse conjunto de ideias, então, que entram na literatura e que vão para os livros didáticos, eles acabam naturalizando o preconceito, naturalizando ou tornando natural aquilo que é histórico, que Marx adverte essa questão de forma assim consistente e profunda, tomar cuidado com a naturalização do histórico, daquilo que é histórico. Então, a ideia de que o negro ele é naturalmente inferior é uma ideia que, como Goebbels, e a gente já ouviu isso muitas vezes, coloca como estratégia que uma mentira, se contada muitas vezes, ela acaba se transformando em verdade. Veja quantos séculos essas mentiras são contadas, transformaram-se numa verdade. Né? Então, na nossa cultura, a ideia do negro não é sinônimo de boa coisa. Né? Isso, então, foi naturalizado e foi ensinado assim. Então, retomando Mandela, nós não nascemos racistas, mas nós podemos nos tornar racistas. Dependendo, portanto, de qual é o conjunto de conhecimentos que nós vamos nos apropriar para a nossa formação. É formação para quê? É uma formação humana ou é apenas um treinamento para ser depois explorado pelo capital? Qual é o papel da escola? De que escola nós estamos fazendo? E nesse sentido, é preciso que a gente, então, tenha aquele grito do Floyd: eu não consigo respirar. A educação hoje, ela nos asfixia. Ela está tirando o nosso ar. Porque o ar que nós estamos respirando não tem nada a ver com a gente. E todas as vezes que a gente tenta trazer algo, isso não vamos falar que é fora da universidade, também na universidade. Você pode propor algo nessa direção em sentido da mudança. Mas é muito comum você não só ser criticado por colegas professores, mas com distanciamento de alunos. Eles estão com outra visão e consideram que você está errado. É a forma como eles estão pensando naquele momento. E se falar de africano ou de negro, etc., aí, nossa, não. Porque culturalmente, secularmente, nós somos treinados para isso. Até do ponto de vista religioso. As religiões africanas, elas são tripudiadas por religiões que têm como centro, era um africano, mas foi pintado de branco e de olhos azuis, né? Embora ela tenha nascido num continente africano. Bom, essa perspectiva aqui, desse sufocamento, faz de nós alguém que precisa olhar numa outra direção e sentido. Ao invés, por exemplo, de trabalhar com essa ideia de uma universidade, é preciso que a gente traga outros conhecimentos, outros saberes para esta formação. Eu não sei como é que é o PPC do curso de pedagogia, mas eu sei que na Unilab, por exemplo, no Ceará existe uma disciplina chamada pretagogia. Aqui não tem, professor. Eu tô no segundo período, né? Eu era para estar no segundo período agora, né? Mas eu não vi durante que eu vi as minhas cadeiras, não vi essa. Pois é. Agora veja bem. E Pedagogia e pretagogia. Então, uma pedagogia que tem como fundamento a escrita de negros e negras numa mesma perspectiva. E por que não? Por que só uma única direção? Porque
Se você tem uma única direção, significa que você tem o controle hegemônico do que as pessoas estão fazendo. Se você tem uma pluriversidade de difusão de conhecimento, para eles que precisam do controle sobre nós, isto foge dentro da lógica hegemônica do capital. Então as pessoas não sabem mais o que serão formados. Tanto é que um jornalista, que eu não vou dizer o nome para não ser processado, ele foi no UOL para dizer, gastar dinheiro público para pretagogia, mas pode gastar dinheiro público para brancologia? Se é branco, pode ser preto, não pode? Então, em nome do capital, ele fez a fala. Ele representa o pensamento do branco. Único. Único. Então é preciso fazer o quê? Descolonizar a nossa mente, descolonizar os currículos da educação básica, do ensino superior. É preciso trazer, portanto, novas vozes para a formação humana, que ela pode ser para o mercado de trabalho, porque nós estamos num meio em que nós precisamos ganhar o pão de cada dia, precisamos trabalhar, é assim que as coisas estão organizadas, mas a escola não precisa ter essa única formação. Ela pode ser aquela que pode tornar o ser humano melhor do que ele é. E aí depende de quais conteúdos, quais conhecimentos a universidade vai difundir, a educação básica vai difundir. Por que nós não podemos, por exemplo, discutir autores regionais, autores nacionais? Eles são colocados à parte. O núcleo duro dos cursos estão concentrados no pensamento eurocêntrico, né? Que é Europa, parte dos Estados Unidos, né? Então, dentro dessa lógica, precisamos também desocidentalizar a educação. A Ásia, ela é muito mais antiga do que a Europa, mas ela não aparece no nosso, está ocidentalizada. É uma única direção, porque separa o Ocidente para os ocidentais explorarem. Aqui não tem. Precisamos também, por exemplo, estava vendo detalhes de um livro essa semana, da Spivak, que é uma indiana, cujo título do livro é Pode o Subalterno Pensar? Então, essa subalternidade que somos colocados não nos dá a possibilidade de livre pensar. Nós somos levados mais à reprodução do pensamento, à reprodução do conteúdo, do que propriamente a produção de um novo conhecimento. Porque se você se torna um produtor do conhecimento, você se torna autônomo do ponto de vista do pensamento, e quem tem autonomia no pensar, dificilmente será controlado. Eis aí, para eles, o perigo dessa autonomia no campo do conhecimento. Uma outra perspectiva que chama a atenção da gente é a presença, por exemplo, a ausência, na verdade, de filósofos pretos, filósofas na área de filosofia, mas também na perspectiva, por exemplo, da educação em geral. Uma questão que é bastante interessante. Um filósofo muçulmano escreveu um livro sobre a teoria da evolução 1000 anos antes do livro de Darwin. Mas isso passa batido. Então parece que o Darwin é o cara da teoria da evolução. 1000 anos antes dele, alguém já tinha escrito um livro sobre teoria da evolução. Ah, mas é muçulmano, é o Ocidente, tem nada a ver com a gente. Então, sabe? Então essas falsificações no processo histórico e esse apagar o que veio antes da Europa dá a ideia, de fato, de que tudo nasceu na Europa. O que não é verdadeiro. E que a única forma de conhecer e de ser no mundo é a que nós conhecemos, o que não é verdade.
Essa é uma das possibilidades. E quando existe, por exemplo, uma a aposta, por exemplo, em determinadas literaturas, então essa determinada literatura que ganha cada vez mais esse espaço, acaba sufocando outra. Por que, por exemplo, ficar lendo Amílcar Cabral, por exemplo, que trabalhou junto com Paulo Freire na questão da descolonização curricular, da mente, descolonizar. E aí tem um problema, que é o seguinte da descolonização. Você pode pensar na descolonização, que é do ponto de vista territorial. Então, esse é um problema. É a emancipação das nações e tudo mais. A outra, quando você trata da descolonização da mente, ela trata do conhecimento. Então, como é que você vai descolonizar a sua mente, abrir a sua mente para novas perspectivas, se você continua lendo os mesmos autores que escrevem de um lugar, o lugar de fala deles é a Europa. Então, você não se distancia, não se abastece de novos conhecimentos, não vai se tornar novo, continuará sendo exatamente o mesmo. Né? Achille Mbembe, Cheikh Anta Diop, são autores que podem trazer, e aí tem uma infinidade de autores que a gente poderia passar aqui horas falando sobre aqueles que estão produzindo, e há uma leva nova de produções acadêmicas nessa perspectiva da descolonização curricular, da mente e etc. Elas são um pouco difundidas em alguns lugares. Por quê? Porque aqueles professores, assim como eu há 3, 4 anos atrás, desconhecia essa perspectiva, porque estava mergulhado nesse eurocentrismo. Né? Então é preciso que a gente tenha aí os cursos de extensão com temáticas diferentes daquelas que não estão no currículo, que já estão lá, é preciso propor outras. Cursos livres nessa perspectiva, que abram outras perspectivas, que tragam outros autores, que tragam outras leituras, que abra a nossa mente para dizer, existem muito mais do que aquilo que estão apresentando para nós. Mas o currículo não vai mudar se professores como eu não se atentarem para que existam outras possibilidades. Renan, acho que eu falei bastante. Pode perguntar aí, veja se tem perguntas. Senão eu fico falando sozinho aqui, eu varo à noite. O vídeo de Renan está carregando. Não dá para ver o que é. Eu vou continuar então. Se não carrega lá. Ideias, aí vem a questão. Assim, como é que a educação ela pode, estrategicamente, formar as pessoas numa perspectiva antirracistas e antifascistas? Primeiro, a ideia de raça, ela classificada como se fosse... Não sei se vocês são daquele tempo, daquela época, que o professor de biologia ou professor de biologia pedia para nós um trabalho para classificar besouro. Os antrópodes, aquelas coisas e tal, borboleta. E saíamos nós caçando por aí, depois de espetar um alfinete, sair assassinando a natureza e espetar a sua coleção de besouros e a sua coleção de borboletas e de outros insetos e tal, ali. Então, classificação das raças, ela é um problema, mas foi a solução, naquele momento, para aquelas pessoas que hegemonicamente tentavam se inserir nessa perspectiva do desenvolvimento humano, em colocar o europeu branco acima dos outros, para justificar, portanto,
a dominação do continente africano e asiático no século XIX. E foi com isso que as nações europeias dividiram a África e a Ásia como territórios seus, e ali assassinaram o conhecimento, aquela epistemologia que aquelas nações tinham, aqueles grupos tinham, e colocaram no lugar um outro que era o europeu. Então, junto com a cultura substituída, vem uma religião branca, vem valores que são europeus e vem uma nova língua. Uma nova língua. E qual é o problema? Atrás da língua vem um conjunto de culturas que acabam sendo assimilados. E aí você está num país, pensando como se fosse um europeu, vivendo numa situação lamentável, mas aspirando e desejando a vida boa da Europa, porque lá sim é o lugar bom. O seu lugar não é esse lugar bom. Então, nesse sentido, o continente africano ele foi dizimado do ponto de vista linguístico, do ponto de vista cultural. Nós tivemos, o ano passado, na Semana de Filosofia, aqui na UEPB, Hermano, que é estudante no Ceará, ele é da Guiné-Bissau, ele trouxe para nós um testemunho bastante significativo do meu ponto de vista, que a escola ensina para as crianças a serem europeus e a família ensina a criança a ser africana. Então, essa disputa ela é necessária. E no Brasil, tem esse processo, esse contraponto, ou é unanimidade de como deve ser educado? Primeiro, em nome de Cristo, eles vão lá e matam e conquistam. Submetem a todos. Depois, em nome de Cristo, diz, olha, acredita que você será salvo. Mas eu vou acreditar no cara que você matou em nome dele, agora eu vou acreditar que ele vai me salvar. Tem alguma coisa aí complicada. Quais são as possíveis ações que a educação pode trazer como formação antirracista, antifascista? Primeiro, é preciso difundir. Difundir, por exemplo, qual é o contexto, por exemplo, em que as pessoas podem se tornar fascistas? Vejamos, o período que sucedeu a Primeira Guerra Mundial, Europa, portanto, países derrotados, o culpado pela guerra, segundo o Tratado de Versalhes, foi a Alemanha. Mas a Itália estava também como aliada nesse processo da Primeira Guerra Mundial, cujo resultado, os Estados Unidos sai como uma potência econômica e passa depois a oferecer e a fornecer bens para a reconstrução da Europa e tudo mais. Então você tem na Europa países arrasados. Então, assim, país em crise vira um cenário propício. População está descrente, país em crise, cenário propício para surgimento aí de um líder com um discurso de populista, apresentando soluções fáceis. Isso lembra alguma coisa para vocês? Discurso populista, apresentando soluções fáceis, não participa de debate, foge, se esconde. E soluções fáceis. Características para isso. Primeiro, desprezo total pela liberdade individual das pessoas. Individual só pode ser das pessoas. Liberdade individual. Perseguição a tudo que é diferente. Crença na superioridade racial. Branca, claro. Esses elementos compõem a estrutura
do fascismo. É só olhar qual a cor dos policiais que estavam segurando e sufocando Floyd. Isso não é um caso isolado. A quantidade de mortos negros no Brasil, em termos percentuais, é de 60% a 70%. Então você tem um extermínio, um genocídio de negros. E não é só aqui. Então, como é que eles vão branquear a raça? Matando os negros. Porque, segundo eles, essa é a raça superior. E quando é um negro que está defendendo que a raça branca é superior? Aquele, o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, dizendo que enquanto ele estiver ali, não terá nada de recurso para as políticas da cultura negra. E ele é presidente da Fundação Palmares. Aí você vê o Hélio Negão, deputado federal, negro, aliado do fascismo, do bolsonarismo, que é hoje a expressão do fascismo no país. Então, como é que você combate? É preciso esclarecimento. É preciso difundir as características e não só os perigos. Isso tem que ser constante. Se a gente não fizer isso, enquanto educador, a televisão faz. A indústria de fake news está fazendo o tempo todo. E se não tem o contraponto, alguém com quem a juventude possa discutir, isso vira um território perfeito para a disseminação do fascismo. Inclusive dentro de casa, sem que a gente saiba. Não da minha. Eu estou dizendo que pode existir dentro da casa de alguém, alguém, ou vários que tenham essa característica, e a gente não desconfia, não percebe. Né? Então, o conhecimento, ele esclarece. Mas é preciso escolher quais conhecimentos servirão de esclarecimento. Uma mente esclarecida não cai em questões nem racistas, nem fascistas. Uma mente que olha numa única direção e que concebe a ideia da superioridade racial, essa já caiu na armadilha. Então é preciso agora fazer o nosso trabalho de descortinar, de descolonizar estes conhecimentos. Isso é estratégica na nossa luta, é estratégico nas nossas batalhas. Né? Cadê o meu amigo Renan? Renan, cadê tu? A pergunta que poderia falar mais sobre essa relação entre currículo e conteúdos. O currículo, ele prevê tudo que você vai ensinar numa disciplina. Ele pode ser, por exemplo, o currículo de uma disciplina, vamos pensar em termos de universidade. O currículo de uma disciplina X, filosofia da educação, que eu trabalho. A disciplina de filosofia da educação, ela prevê que eu vou discutir tais conceitos e que no final os meus alunos deveriam conhecer isso, aquilo, tal. Eu posso usar para discutir esses conceitos, eu posso selecionar então, do ponto de vista do conhecimento, eu posso selecionar quais são os textos, quais são os autores que eu vou utilizar para atingir os objetivos daquela disciplina. Então você tem o currículo, aquilo que vai ser discutido na disciplina, e você tem as estratégias pelas quais você vai passar para atingir aqueles objetivos, que podem ser os autores A, B, C e D, ou podem ser os outros do alfabeto, que não esses inicialmente ditos. Então aí você tem o currículo e você tem o conhecimento. O currículo é a possibilidade.
O conhecimento é o que é difundido, é o que é discutido, é o que é produzido, e você não sai de lá com o currículo. Você sai da disciplina do curso com o conhecimento. Agora, se você foi aquela pessoa que no curso foi levada, induzida a reproduzir o conhecimento dos autores, é alguém que pode ter introjetado determinados conhecimentos, valores, modo de ser, etc. e tal. Se você, a partir daquele conhecimento, teve como base a crítica a eles, você sai do curso uma pessoa excepcionalmente nova. E é isso que importa. Aqui vendo se Renan volta. É isso que importa. Essa produção, portanto, do conhecimento. Renan voltou. Voltei. A internet caiu de novo, mas vamos prosseguir. Tem questão aí? Tem uma pergunta que fizeram, a menina fez na live, Valmir, com tudo isso, como torna-se antifascista e antirracista? Ela fez essa pergunta. Como nos tornamos fascistas e... Isso. Ela quer, eu acho, pelo que eu entendi, ela quer exemplos disso. Exemplo? Eu consegui anotar o nome da... Tá. A gente acaba se tornando... então, qual é a ideia, qual é o contexto, qual é o cenário? Numa sociedade que está sem rumo, numa população desesperançada, você tem aí o clima propício para os aventureiros ou para aquele líder ou aquela pessoa apresentar um conjunto de propostas que parecem assim muito simples, fáceis de resolver, né? Aí você poderia pensar assim, caramba, isso é tão fácil, tão simples, por que será que ninguém tentou antes, né? Essa é a primeira indagação que cabe a gente, como diz a filosofia. Primeiro, a gente precisa desconfiar daquilo que está sendo apresentado e dizer não. A gente vai dizer não para aquilo que está sendo apresentado para que a gente possa conhecer. E depois da gente conhecer essa tal da novidade, então, conhecer implica fazer a crítica. Crítica implica dizer, então, que eu vou estudar o assunto, que eu vou explorar as consequências desse assunto ou problema, e eu preciso conhecer quem são as pessoas que estão propondo isso. Então, de posse dessas três informações, aí eu tenho a minha crítica, que não é ser necessariamente do contra, eu tenho a minha crítica, ou seja, eu tenho o meu posicionamento sobre isso, que pode ser favorável ou que pode ser o contrário. Mas depois de eu ter feito, então, tudo isso, aí eu posso me manifestar. Se eu não tenho condições de fazer essa reflexão sobre o que está sendo proposto, eu posso ser apenas conduzido, como se fosse gado, portanto, sem o crivo da razão, pela capacidade de dizer, não, epa, espera aí, deixe-me avaliar. Porque eu avalio, eu entendo. Se eu não avalio, eu não compreendo, não entendo, então sou conduzido. E o meio não é só a escola, o espaço de difusão do racismo. A família também difunde isso, porque ela também incorporou. As religiões também difundem, então a sociedade difunde. Quer dizer, nós temos assim sinais do racismo em muitos lugares. E se nós não temos a informação do que é, nós caímos, então, no discurso do racismo e do fascismo. Não por acaso, a indústria de fake news foi eficiente em 2018 para a difusão de um tipo de verdade que não foi contestada no mesmo canal, porque os outros não usaram a estratégia do fake news. Então, consolidou, portanto, uma mentira como sendo verdade. A mamadeira de piroca, por exemplo. Aí você está pensando, mas caramba, mamadeira de piroca? Acreditaram nisso. Então, a razão
será exatamente o mecanismo pelo qual nós temos a capacidade para dizer não. Mas eu só posso dizer não porque eu compreendi, eu analisei, eu avaliei e, portanto, eu me posicionei em relação a isto. Nós temos tudo isso aqui, cérebro para crer. Para quê? Usemos. Hoje, com a velocidade de internet e o mundo tão conectado, até na fila, bom, fila de banco hoje é proibido praticamente, né? Em qualquer lugar, você pega teu celular e pesquisa. Não, você tem um universo de possibilidades. Mas tem um problema que é a preguiça mental. É de achar tudo pronto. Porque a propaganda fascista ela é sedutora. E por que as pessoas acabam indo? Porque é a ideia de pertencimento a determinados grupos. Ó, meu amigo tá, o outro tá, eu vou também. Se eu não for, eu acabo ficando excluído. Se fulano tá, eu acho que deve ser bom. Eu acredito no fulano, então a pessoa não usa. Então, o crivo. Então, a razão é exatamente essa ferramenta, esse instrumento para nós não nos tornarmos nem racistas e nem fascistas. Mas o espaço desse debate deve ser a escola, a universidade. É a educação. E essa educação, as pessoas... Então, quase todo mundo tem acesso à educação. Se nós tivermos estratégias de educação antirracistas e antifascistas, esses conceitos vão para dentro de casa e acabarão interferindo, que pode ser tanto positiva quanto negativamente. Mas precisa ser difundido, precisa ser. Então, há um tempo atrás, nós tínhamos o poder da mídia corporativa gigantesco. Hoje nós temos trocentos canais alternativos de outras mídias, de outros grupos que desmontam essas. Então, nós precisamos nos aproximar, acompanhar pesquisas dessa natureza, fazer nossos estudos. Esse espaço, por exemplo, esse espaço de difusão de outras informações, de alerta, de atenção para aquilo que acontece ao nosso redor. Isso precisa ser multiplicado. Precisa ser, assim, exponencialmente difundido. Né? E assim nós vamos ganhando musculatura crítica, musculatura política e crítica, para que a gente não caia em armadilhas como essas. E não só não caia, mas como seja, podemos ser aquelas pessoas que esclareceremos outras sobre os perigos daquele fascismo e daquele racismo. Entendi. Professor, olha, já está dando 1 hora, viu? Queria lhe avisar para o senhor fazer as considerações finais para o Instagram não cortar. Tá certo. Eu quero, sim, agradecer aí ao CA, a você que aí acompanhou a gente, fez esse intermédio, aos internautas, né, que participaram, eu só vejo as letrinhas subirem aqui. Fabiana, de São José do Rio Preto, foi minha aluna no curso de pedagogia lá na Unesp, está aí parabenizando e tal. Acho que é um pouco isso, a gente precisa ocupar esse espaço para que esse espaço não seja exclusivamente o espaço deles, né? Então, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para que futuramente, se quiserem outros debates, outras questões, aí em diferentes perspectivas e tal, se eu puder ajudar com esse debate, estou à disposição. Agradeço e felicito a todos que nos acompanharam aqui nesse momento, que gostei muito. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço também por o senhor disponibilizar seu tempo para debater esse assunto tão importante e desculpe todo o erro que teve. Deu tudo certo. A gente que agradece, porque são sábias palavras do senhor. A gente agradece muito. Aprendi muito durante essa live. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.